O direito precisa ser ensinado na escola e aqui nós temos hoje um time de peso que não só acha isso, mas que fez isso, né? Muita gente tentou, pouca gente conseguiu. O Alexandre é uma das pessoas que conseguiu, né? Ele faz parte do programa Direito na Escola há quase uma década, na verdade. Vamos falar datas mais precisas aqui, mas quando ele entrou não tinha lei aprovada, não tinha professor contratado, tinha um pedaço de papel, um mapa mental, que sabe lá Deus o que queria dizer aquilo, né? Hoje a gente sabe. Então, esse é o Direito na Escola Cast, professor contratado com Alexandre Costa. Eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Alexandre Costa. E nós somos juntos o Direito na Escola Cast. Maravilha, Alexandre. Como diz a modernidade, você entrou quando tudo era mato, né? Conta pra gente aí, o que te legitima estar sentada nessa mesa aqui hoje? Não, ó, antes disso eu queria deixar aqui, ó, registrado minha nota de repúdio, porque todo mundo vinha aqui, eu tava doido para participar desse podcast, que já é um sucesso danado, e nunca me chamavam. É um absurdo isso. Então, eu só queria conversar nisso, tirando a brincadeira, dando os parabéns para vocês. O podcast assim tá sendo um maior sucesso, tá todo mundo comentando. É mais uma atividade, uma forma da gente se aproximar, né, dos membros do Direito na Escola. E, assim, sensacional, sempre inovando, vocês criando coisas novas, acompanhando a evolução e tudo. Então, assim, parabéns para vocês. Obrigada. Para nós. E qual que é o cargo, além de toda essa história, né? Mas aqui é um episódio de professor contratado. Qual que é o cargo que te legitima estar sentado aqui hoje? Olha, hoje, né, atualmente, eu sou professor da faculdade Anhanguera, que é antigo Pitágoras, né, que é mais conhecido aqui em Belo Horizonte, mas eles mudaram o nome, questões de mercado deles. Professor de faculdade de Direito. Exatamente, professor de faculdade de Direito. Muito bem. E essa história não foi de um dia para o outro, né? Vamos dar um passo atrás? Como que você nos conheceu? Se é que nos conheceu assim, né? Como que foi? Não, essa questão de conhecer assim, é bem interessante, porque a gente fala, você mesmo já fala muito que você não inventou a roda no direito na escola. Essa ideia de dar aula em direito é uma ideia que estava no ar. A questão é ter ideia, vamos dizer, é fácil, entre aspas. O problema é colocar em prática. Então, eu também sempre tinha essa vontade, achava interessante, eu via essa lacuna, vamos dizer assim. Mas, por um motivo ou outro, eu nunca tinha pensado, vamos fazer e tudo. E aí, eu tenho um amigo em comum com o Lucas, né, que é o Fábio Piló. Aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele, questões de OAB, e aí ele me falou assim, eu tô indo amanhã numa reunião que vai ter com várias pessoas que a gente vai iniciar o projeto com a turma grande de professores do direito na escola. Aí eu lembro que eu falei assim, poxa, Piló, amanhã eu tenho um compromisso que, né, como já tem 10 anos, igual o Lucas falou, não vou lembrar o que era. Falei assim, Piló, eu tenho um compromisso que eu não posso adiar, não posso ir. Mas nos próximos eventos, cara, me chame que eu vou com certeza, tô animado, agarrado e tal. E aí, no outros eventos que teve, ele já me falou, eu já comecei a ir e nunca mais saí, estamos até hoje. Legal. E você lembra que ano foi isso? 2015. 2015. E quando você entrou, o que você enxergou lá? Já tinha camisa azul, já tinha logomarca? Eu não lembro nessa época. O que tinha de identidade visual? Eu lembro que foi aquela a gente fez lá no Prolabore, né? O Prolabore era um parceiro nosso. Então a gente fez lá e tinha aquelas camisas. Era um balão grandão do Direito na Escola. Já tinha logo, então? Já tinha logo. Aí a camisa era camisa normal, vamos dizer assim, né? De malha, tinha de pano, né? Tinha a azul e a rosa. Né, que eu tenho todas até hoje guardadas. Modéstia à parte, eu acho que eu devo ter das maiores coleções de camisas do Direito na Escola. Sim. Tenho vários modelos, várias coisas. Num evento, né? Teve um evento que ele colocou todas em manequim, uma do lado da outra. Era minha. A gente fez um evento, né, numa 2019. faculdade de Direito. Acho que foi 2019 mesmo. Aí 2019, 2020, enfim. E aí, eu tive essa ideia, não me lembro de onde surgiu essa ideia, né? Fazer um evento, vamos fazer uma exposição, como se fosse um museu do Direito na Escola. Então, até aquele momento, só tinha uma camisa que eu não tinha,
que ela era uma que saiu um erro de fabricar produção, eu lembro que ela era meio roxa. Saiu um azul muito mais claro Quanto do que que o... você- Não, vende azul essa, claro eu inclusive? tenho. É uma azul meio roxa, ela é mais escura. Ah, A azul clarinha eu tenho Aqui, também. quando você me vende essa, inclusive, eu acho ela maravilhosa. Essa azul clarinha? É, Não. meio água, não é? É, Nossa. eu tenho. A Annelise também tem uma dela. Maravilhosa. Eu tenho a azul clarinha, tenho a verde. Tenho a verde, uma que o AB fez, que tinha uns prédios pretos. Depois uma que era silcado também. Então eu tenho a verde, a amarela. Tenho a preta, que foi do projeto Maria da Penha também. Que essa preta também todo mundo vê. Já tentaram, já me ofereceram grana. Todo mundo fala, me empresta ela. Eu falei, Essas também, então todas eu guardo com o maior carinho. Tudo guardadinho, separadinho, porque faz parte da minha história, do direito na escola, né, e da minha história também. Então, quando você entrou, só existia uma dessas camisas. Duas, né? A rosa Rosa e a azul. Que era malha balão no centro O balão do peito. grandão. Exatamente. Balão grandão Sem no nenhuma centro outra do peito. logo, eu lembro. É. O que mais? Quem que dava as aulas, fazia os treinamentos? Tinha público? Tinha, nós fizemos lá, quer dizer, né? O Lucas fez esse primeiro evento, esse curso de formação de professores. E, assim, lotamos uma sala lá do Prolabore, obviamente eu não vou lembrar, mas, sei lá, tinha entre 50 e 100 pessoas, uma coisa assim. Não sei se foram 4 ou 2 finais de semana, mas aí teve aula do Lucas, teve a aula também, aí teve a aula do Rivo. O Rivo, não sei se ele veio aqui, mas se ele não veio, ele provavelmente vai vir ainda um dia. Tenho certeza que vai ser um episódio espetacular aqui do podcast. O Rivo era um professor de oratória e ele não conhecia o Lucas, uma professora do Prolabore, que é parceira nossa, a professora Hilda, falou, Lucas, tem um cara que vai te ajudar. E o Lucas confiou na palavra da Hilda, não conhecia o Rivo, nunca tinha visto ele na vida, comprou a ideia, o Rivo foi lá e deu um show à palestra dele. Então falou assim, não, Lucas, que cara é esse? Que aula foi essa? Então, assim, eu lembro a gente fazendo algumas dinâmicas também. A gente teve que gravar no final do último dia um vídeo. A gente pegava uma palavra e tinha que fazer, sei lá, um dia que for uma declaração, sei lá, 2 minutos discorrer sobre um tema, uma palavra. Quase Então, uma prova oral, né? Tinha que fazer na frente da câmera, todos os participantes, um a um. Legal. A gente filmava no final. E acho que disponibilizaram para todo mundo também, eu Fazia lembro. uns teasers com as imagens cortadas, era legal. Quantos dias de treinamento? Eu não lembro se foi 2 ou 4, Lucas, eu vou ser sincero. Foi 2, mas o que aconteceu? Ao final do segundo, o pessoal pediu mais 2, aí a gente renovou. O planejamento eram 2 e viraram 4. Foi aí então que foi surgindo, isso. inclusive, a pós-graduação, né? Foi surgindo demanda, o pessoal, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E a gente falou, não, só agora vamos fazer um curso, né? Aí virou. Então o Alexandre também fez parte dessa história, inclusive da criação da pós, né? Ele sempre estava ali. Ele já entrou, eu posso lembrar aqui, né, com certeza, embora ele tenha entrado nesse, né, como uma pessoa para ser treinado, mas ele já entrou ajudando a organizar, porque a época era eleição de OAB, então a gente encontrava muito toda hora. Então, embora ele não soubesse todo o funcionamento, mas ele já ajudava. Então já ajudou a carregar coisa, ajudou a montar já desde o primeiro, né? Foi isso mesmo. Não, a coisa que mais fiz aqui no Direito na Escola foi carregar caixa, carregar coisa aqui. Malhar, nós malhamos um pouquinho carregando. Foi. E me fala o seguinte, quando você entrou, então, né, indicado por um amigo em comum meu e seu, você já pensava que você seria um professor profissional? Olha, vamos dizer assim, eu sempre tinha vontade da aula, é uma coisa... Minha mãe foi professora de escola pública, né, minha família é do interior, então no interior, principalmente as mulheres, a opção que tinha, às vezes, era o magistério, né, antigamente. Então, assim, tive muitas pessoas da família professores, muitas mulheres, né, principalmente. Mas eu sempre tive vontade da aula, sempre tive. Na faculdade eu tentei algumas vezes monitoria também, então era uma coisa que estava na minha cabeça. Tinha essa ideia, eu gosto sempre de falar de dar aula na escola, mas nunca, né, sei lá, por quais motivos, nunca tentei pôr em prática. E aí surgiu o direito na escola. Eu falei, gente, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu tenho vontade, vamos dizer assim, né? Nem que eu gosto, eu tenho vontade de aprender, aprofundar.
eu sei que vai me influenciar no meu lado profissional, eu vou melhorar como profissional, porque o professor, você aprende novas habilidades, você desenvolve habilidades. Né? Eu lembro, acho que foi, não sei se agora se foi o Lucas ou o Riva, eu lembro às vezes falando assim, gente, o professor ali, você ser professor é um pouco de teatro mesmo. Porque quando você está ali na sala de aula falando, você é um personagem. É aquele cara que não tem problema em casa, não tem contas a pagar, você está ali falando, você tem que estar sempre sorrindo, disposto, tá bem-humorado. Isso é uma obrigação de professor. Então, são habilidades, eu vi que eu ia treinar. A oratória, isso é, obviamente, que eu tenho que treinar, e treino sempre, constantemente, a minha oratória. Então, eu sabia que, além de tudo, eu ia estar fazendo um trabalho voluntário, porque uma coisa é a gente, sei lá, eu vou dar um bem material para uma pessoa, sei lá, uma caneca, um relógio. Alguém pode chegar e tomar, mas o seu conhecimento ninguém te toma. Então, você poder passar o conhecimento para a pessoa, acho que é o maior ato assim, que você pode ter de humanidade, é passar um conhecimento para a pessoa, que você vai engrandecer ela. Uhum. Então, eu tinha isso, eu sabia que ia crescer, e com o tempo fui pensando, ó, se um dia eu virar um professor contratado, puder ser remunerado, também vai ser ótimo, mas eu já estava satisfeito com que eu, como voluntário ali, né, já estava alcançando. E o que você estava alcançando naquele momento? Você fez o curso e depois, o que aconteceu? Não me pergunta esse trem, não, gente. Eu xingo o Lucas até hoje, eu não esqueço. Eu lembro direitinho. Teve, na época, a OAB, ela tinha, além da OAB Jovem, ela tinha um Conselho Estadual da Jovem Advocacia. Aí eu lembro que teve essa última reunião desse conselho, era mudança de gestão. E aí eu tava lá, o Lucas foi, que a gente já tava estreitando os laços mais com a OAB para iniciar a próxima gestão. E aí, ao final dessa reunião, eu comecei a conversar com o Lucas e tal, e a gente tinha, né, o Direito na Escola tinha um projeto com a ASPRA, que é a Associação de Praças e Soldados. E aí a gente tinha uma aula semanal lá na ASPRA com as crianças lá. E aí, acabando a reunião, eu tinha feito o curso e tal, Lucas e tal, como é que vai ser o Lucas? Então, vai ser amanhã, você vai lá. Eu, oi? Como assim, Lucas? Não, essa primeira aula vai ser amanhã, eu vou estar lá com você e tudo, mas pode preparar a aula. Lucas, mas eu vou falar o quê? Não, você que vai preparar, o que você quiser, e que você enxergue que seja ali de interesse para aquelas crianças. Porque ali não era um público tão fácil, porque a ASPRA, ela atende crianças carentes da região. É o bairro Alto Veracruz, se não me engano, não é, Lucas? Isso, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então, eles pegavam... Eles tinham ali um clube, e eles viam muitas crianças da região, ali que é uma região pobre, às vezes pulavam os muros, iam lá no clube fazer as coisas. Até que o administrador do clube falou, peraí, eu não quero vocês assim, nessa clandestinidade, vamos dizer. Vem cá pra dentro. Então, eles trouxeram essas crianças para dentro do clube, né, da associação, e faziam um trabalho legal. Então, a gente tinha criança ali, acho que a partir mais ou menos, sei lá, dos 9 até os 13 anos, numa mesma sala. E aí, acho que até quem é pai também, né, vai ter essa visão. Uma criança de 9 anos é muito diferente de uma criança de 10, diferente de uma criança de 11, e assim vai. Então, a gente tinha que fazer um conteúdo para esse público heterogêneo. Então, não era fácil. Você não nunca tinha dado aula na vida. Nunca tinha dado uma aula na vida. E o Lucas me empurrou. Vai que é sua. E naquela época nem tinha método, nem tinha aula modelo. Tinha nada. Material pronto. Meu tinha Deus, nada. A gente realmente... Só tinha avaliação. É a nata. Só tinha avaliação. Eu fui lá como avaliador. A única isso? fase do método que tinha era a avaliação. Sério, o Lucas... a gente pegou uma fase do direito na escola, Mastigada. assim, ó... Nutella, que isso? Não, mastigar, igual eu vejo, assim, a gente vê muita gente falando, às vezes, dando uns tipos, não criticando quem dá palpite, mas a gente dando palpite, né, algumas opiniões, e começa a falar as coisas, eu penso assim, gente, isso não vai dar certo. Há 10 anos atrás nós já erramos isso. Há 10 anos atrás nós já tentamos tal e tal ato, vai dar tal e tal resultado, ó. Isso você tá falando?
vai acontecer assim, assim, assado. Eu já sei todo o roteiro de tudo que vai acontecer. Por quê? Há 10 anos a gente tá começando de uma coisa muito arcaica mesmo, né? Até de uma certa forma amadora, até a gente atingir esse estágio hoje de profissionalismo que a gente tem. Mas assim, era o Lucas me julgou, ele lá no fundo da sala, eu dei uma aula lero-lero, gente. Nossa, que coisa horrorosa. Eu confesso. E Total, você lembra da minha confesso. avaliação? Como foi? Eu lembro minha aula, eu lembro o tema. Eu falei sobre boa-fé. Olha como você dá uma aula de boa-fé, gente. Eu falei sobre boa-fé e fui pegando as coisas de boa-fé objetivo que tem no Código Civil, os vários itens, relações de consumo, as próprias relações interpessoais. Fui dando exemplo para as crianças. Peguei casos de futebol também, de boa-fé e tudo, e fiz uma aula, lero-lero, foi mais um bate-papo com as crianças. Aí, no final, o Lucas chegou da sua avaliação agora respondendo. O Lucas falou, Alexandre, tinha muito tempo que eu não via, acho que tanta enganação em tão pouco tempo. Gente do céu, deixa eu fazer um alerta aqui então, calma. Isso hoje dentro do direito na escola não é permitido. Nós temos regramentos próprios, padrões, porque hoje a responsabilidade ela é objetiva, ela é diferente. Não foi esse termo que você usou, Lucas? Foi desse jeito. Não, Mas não sigam o exemplo do Alexandre, porque não dá certo. não dá. Mas eu acho que foi ótimo esse caminho, porque a gente tinha que aprender o que funciona ou não. Porque, querendo ou não, eu achei que hoje o Alexandre é um professor profissional, vai falar disso, né? Qual foi a mudança de Alexandre 10 anos atrás para hoje é outra coisa. O Alexandre já deu não sei quantas mil palestras aí. Eu mesmo já ouvi várias vezes em lugares difíceis, palestras complexas, para públicos muito distintos. Agora, lá atrás eu achei que ia ser mais fácil, porque querendo ou não, em 2015, né, quando você entrou, eu já era professor profissional há quase 3 anos. Então, eu achei que eu ia pegar com todo mundo e falar, vai pra sala. E é ali que eu comecei a ver que eu ia precisar de um método. Porque eu falei, se eu tô aqui e tá assim, imagina quando eu não for. Né? O Alexandre, que era um bom profissional, era um advogado já respeitado aqui na cidade. Eu falei, ele não conseguiu dar uma aula, porque saber advocacia, né? E dar uma aula é outra coisa completamente diferente. Totalmente. Ali eu comecei a enxergar que não dava pra deixar solto. Né? E hoje o que nos distingue é o quê? Capacitação profissional. Hoje o nosso segredo, o nosso sucesso foi exatamente vendo isso lá atrás e a gente sentava... Investindo em pessoas. Investindo em pessoa e, é claro, o método foi surgindo, aí foram os treinamentos melhorando. Assim, errando que se aprende, né? E sobre errando que se aprende, Alexandre, né, você passou todas as fases, né? Então você ajudou a construir o método, você ajudou a viajar, você ajudou as negociações com a AB, que foram complexas por demais, né? Durante muitos anos. Você ajudou a formar professores na pós-graduações, você vai contar isso agora. Como que aconteceram os seus primeiros contratos? Vamos chegar nessa fase. Contratos de trabalho de professor? Professor, docente. Beleza, vamos lá. Igual, eu fiz parte também, eu fui parte, né, da primeira turma, treinamento do direito na escola, né, formação de professores. E aí, quando evoluiu e o Lucas montou a pós-graduação, eu fiz parte também da primeira turma de pós-graduação. Que foi, hein? 2019? Não, 2018. Acho que foi 2018, agora me deu um branco. Não, você entrou como membro, né, no curso de formação de membros de 2015. Você foi aluno da foi em 2017. 2017, A primeira 2017. Pós, então. A primeira pós foi em 2017. Quando o Lucas começou ele já tinha, vamos dizer, um método. O Lucas, naquela época, isso é bem interessante falar, naquela época o Lucas já trabalhava em questões de tecnologia, utilizar PowerPoint, por exemplo, edição de vídeo, edição de áudio. Essa edição de vídeo a gente tem uma história boa para contar, depois a gente pode até contar ela também, eu lembrei aqui. Então o Lucas já começava a trabalhar em tecnologia, mexer com vídeo, gravação de vídeo. Coisas que veio se popularizar e ficar normal, né, vamos dizer assim, com a pandemia. Então isso era muito interessante. Por mais que ali, aquela turma, isso eu posso falar também, era totalmente laboratório, igual foi minha primeira turma de formação de professores, mas ali a gente já tinha uma noção de mercado, de profissionalização também muito grande. Então isso foi muito interessante mesmo. Aí eu fiz essa primeira turma, o Lucas fez, né? E a partir da segunda turma, o Lucas ele enxergou e falou, olha,
isso aqui teve pontos positivos, essa turma teve pontos negativos também. Então, vamos evoluir o método, vamos afiná-lo mais uma vez. E o Lucas montou uma segunda turma. E na segunda turma, ele já, né, como foi diferente, eu falei, ô Lucas, eu gostaria de assistir às aulas da segunda turma também. Porque você já falou que mudou, você está refinando o seu método. Eu lembro, né, na segunda turma, por exemplo, a gente teve lá curso de teatro, teve uma professora de canto também, então a gente trabalhou muita expressão corporal com música, eu lembro. Então teve umas coisas diferentes. Então eu falei, não, eu quero participar também. O Lucas, não, pode, aí é só chegar na sala aqui. Então eu participei, a partir disso, de todas as turmas de pós do Lucas. Eu fiz a primeira e eu continuei indo como ouvinte. Então eram membros, a maioria do direito na escola, sei lá, 99%. Mas eu fui acompanhando a evolução da pós também, dos métodos, do ensino. Que aí o Lucas também ele foi enxergando, com o tempo, o que um professor realmente precisava para dar aula. Igual, por exemplo, essa questão da tecnologia. Eu lembro que uma vez eu fui conversando, e já mais para frente, dando uma adiantada, na época da pandemia, uma professora, a gente foi lá fazer uma coisa em estúdio, e ela falou assim, não, que eu sou da época antiga, eu gosto do cuspe-giz, eu não gosto dessa coisa de vídeo. E ela falou isso, gente, na pandemia. Um professor de cuspe-giz na pandemia, com certeza não tinha emprego, não sobreviveu, isso não existe mais. Hoje o professor, ele tem que estar a par da aula de tecnologia. A tecnologia não pode ser uma muleta. O Lucas, ele tem uma coisa que eu sempre guardo, que eu falo para todo mundo também, quando perguntam para ele, Lucas, a minha aula ela pode ter PowerPoint? Pode ter esses tipos de tecnologia, né? Esse tipo de PowerPoint? O Lucas fala o seguinte, olha, você vai saber se o PowerPoint para sua aula ele está numa medida correta se chegar num dado momento, a luz da escola acabar, você conseguir dar uma aula somente no quadro com o mesmo nível de excelência. Se você conseguir ministrar essa aula sem o PowerPoint no momento de necessidade, o seu PowerPoint ali ele está só engrandecendo a sua aula. Então, essa é a medida também. Coisa que a gente foi aprendendo, né, Lucas, com decorrência. A tecnologia ela é uma grande aliada, ela não pode ser muleta, né? Sim. Então é importante eu mencionar, tá? O Alexandre, além de entrar como ouvinte na turma, ele sempre ajudou na organização, na captação de pessoas, na divulgação, sempre ajudava a trazer alunos, ajudava a divulgar, revia, né? Porque como eu montava isso coletivamente, vocês já trabalham comigo também há muito tempo, sabem? Tudo eu gosto de conversar com todo mundo, né? Então as propostas do curso eram apresentadas, ele sempre opinava, acho que teatro sim ou teatro não, ou teatro no começo ou no final, sempre mais horas, menos horas. Mais horas, menos horas, o que o povo gostou, não gostou, né? Isso é um dado, né, que chamou muita atenção, agora chegando na parte do primeiro contrato do Alexandre, acho que vai ser, eu vou falar primeiro que ele, porque, né, foi um convite do próprio Prolabore, né? Quando precisamos de um professor assistente lá no Prolabore, não deu nem dúvida de quem seria, porque o Alexandre ele já acompanhava todas as turmas. Então ele fez a dele e depois acompanhava todas. Então ele sabia os nomes dos alunos de cor, nome, sobrenome, o que fazia, os professores, quem faltou, quem não faltou. Tinha aula que eu não ia, ele me ligava. A aula hoje foi boa não, ou foi boa. Tava sempre a par. Então, quando surgiu uma necessidade, né, o Prolabore, para quem não sabe, é um dos melhores cursinhos, se não o melhor aqui de Belo Horizonte, né? Na hora que surgiu a necessidade de um professor assistente, né, o nome dele apareceu na boca do próprio dono do cursinho, que era o Carlos. Ele falou, o Alexandre, não tem nem que ver se chama, ele já tá aqui. Sim. E para quem não sabe o que faz um professor assistente? E só para, né, antes de responder essa pergunta, e foi uma coisa assim, eu não acompanhava as aulas pensando em ter um cargo ali de professor assistente, de estar trabalhando, isso eu juro mesmo. Eu queria, era cada vez me profissionalizar. Eu participava, né, na OAB, do Direito na Escola, essa parte da OAB eu sempre participava, então eu queria estar perto das pessoas, eu queria me profissionalizar mesmo, então foi uma coisa muito natural. O povo fala, né, é uma questão às vezes de sorte, né, às vezes fala, não, sorte não, a gente tem que estar bem preparado e presente nas coisas, a gente acha que não, mas as pessoas enxergam a gente. As pessoas, elas enxergam o nosso trabalho, tá todo mundo vendo.
Então, foi muito interessante. Aí, o professor assistente, respondendo a pergunta, eu ajudei o Lucas mais ou menos na grade de horários, acompanhava, eu ia, se o professor ia, Alexandre, um professor aqui igual aconteceu, professor desmarcando na véspera. Aí, Alexandre, deu problema, deu ruim. Lucas, vamos tentar arrumar professor. Correria de arrumar professor da mesma área para substituir. Então, eu fazia. Às vezes fazia um tete-a-tete, porque também com os alunos. Tentava, além de pegar o feedback, mas ajudava também os alunos. Alexandre, principalmente a parte de tecnologia, é uma parte que dava muita dificuldade. Os alunos sempre tiveram dificuldade nesse tema. Então, eu tentava ajudar também. Olha, vamos aqui, sentava do lado, vamos trabalhar, vamos ensinar. Se tem alguém que faz, você consegue fazer também. Só ter perseverança que você faz. Então, a função de professor assistente era essa. Tá ali, sempre ao lado dos alunos, pegando feedback, fazia um relacionamento com a própria instituição, porque eu conversava também com os professores ali da instituição, com a coordenação, né, do cursinho. E eu acho que era um faz-tudo. Carregava, que precisava, igual o Lucas falou, papel, imprimia, tirava xerox e cuidava, né, da parte administrativa, o que precisava ali a gente fazia. E o seu cargo vem em qual ano, então? De professor assistente no Prolabore? A minha primeira turma foi em 2017, né, como aluno. Então, essa primeira turma foi em 2020, como professor assistente. 3 anos depois ali, né? 3 anos depois. Então vamos entender um pouco mais. Mas nesses 3 anos, muita coisa aconteceu, né? E mais, né? Você teve, então, um contrato de professor assistente em 2020, mas você virou professor de faculdade de Direito, né? No começo você já mencionou. Que ano? Na faculdade de Direito foi ano passado, início do ano passado. 2022. Isso. Então, primeiro semestre do ano passado. A cada 2 anos, em média, aí, né, aconteceu algo relevante aí nessa carreira para você. O que você com certeza não é o mesmo Alexandre do que era antes, né? O que você teve que aprender, né, de elementos técnicos, assim, dentro aqui das propostas de formação docente para se tornar o professor que você é hoje, para ajudar aí quem está ouvindo? Olha, a questão, acho que da oratória é essencial, que o Rivo, que vai vir aqui um dia, que é o nosso professor de oratória histórico aqui, eu lembro que ele sempre fala uma coisa assim nas palestras dele, que o povo chega para ele e fala, não, Rivo, você tem o dom, você fala muito bem. E o Rivo sempre fala assim, olha, com todo respeito, isso que você tá falando, você tá me ofendendo, porque eu estudei muito para estar aqui, eu não nasci assim. Então, a minha oratória, eu já fiz inúmeros cursos de oratória, neurociência, pedagogia e prática. Então, uma coisa que eu vejo as pessoas, ninguém nasce pronto, mas é praticando. Praticar, para conseguir um nível de oratória, porque eu peguei essa coisa da faculdade. Não basta eu ter um conhecimento, mas se eu não conseguir transmitir de forma efetiva, não adianta nada. Então, eu fui com o tempo, uma coisa que eu fui aprendendo a ler a turma, né? Eu falar, esse aluno tá olhando com uma cara, eu tô conseguindo passar de uma forma efetiva. Ah, não, aquele ali eu tô vendo, não tá. Mas por quê? O que será? É a maioria da turma. Então, essa questão de comunicação, a oratória é mais ampla. Não? A oratória também não sentido você falar, mas a pessoa tem que receber a mensagem. Então, eu fui aprendendo a me comunicar melhor, no sentido de me expressar melhor e de conseguir fazer chegar melhor no aluno essa questão. E isso eu acho uma técnica muito importante. Outra também é as relações interpessoais, porque você tem que fazer você tem que aprender a lidar com alunos. Muitos alunos, até a gente via no direito na escola, e eu vejo na faculdade, na graduação, tem alunos que são mais velhos do que eu, e você tem que lidar com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de níveis sociais diferentes. Então, você tem que ter uma boa técnica também dessa relação interpessoal com os alunos. E uma coisa também, relação interpessoal com os profissionais envolvidos.
Por quê? Eu lido ali com os gestores lidei, por exemplo, com os Prolabore, o gestor próprio de Direito na Escola, como o Lucas, o Rivo, são pessoas mais experientes que eu na docência, e os professores também junto no curso. Então, assim, essa relação interpessoal também, porque eu já tinha uma relação, uma vivência na OAB, mas eu vi que na docência também é um tipo de relação totalmente diferente. Então, esse tipo de habilidade é uma coisa que eu acho que eu evoluí e cresci muito também. Uhum. Oratória, didática, né? Didática. Relações interpessoais, né? Com alunos, relações com docentes. E nem tudo foi alegria, né? Ao tempo que você vai lembrando aí novas habilidades que você teve que aprender. Como que foi? Você tem algumas dificuldades para contar que você ter vivido nesse tempo? Olha, eu vou começar com uma dificuldade, por exemplo, com alunos. Quando eu entrei para o Prolabore, foi porque a antiga coordenadora saiu, e, né, a antiga professora assistente. E ela não estava tendo uma comunicação tão legal com os alunos, estava tendo ruídos na comunicação. E aí fui escolhido porque eu já estava lá, já conhecia todo mundo, então eu tive que começar a trabalhar efetivamente para contornar um ambiente, entre aspas, hostil. Não é hostil, né? Mas é um ambiente conflitante. Então ali eu tive que acalmar os ânimos, então eu tive essa experiência bem interessante. Na faculdade eu tive algumas experiências que, gente, aluno, é impressionante, aluno apresenta cada uma. Eu tive um aluno lá que ele chegou pro coordenador e foi reclamar com um coordenador que eu estava dando falta quando os alunos não iam na aula. Sério, ele foi reclamar isso. Não, porque o Alexandre, ele tá lá, ele falou que ia ajudar a gente, que era para não ter medo. Podia procurar ele fora da sala de aula e tudo. Mas ele tá dando falta pra gente. Uai. Como assim? Nossa, Alexandre, você é mal, hein? Pois é, a gente escuta coisas desse nível na docência. Então a gente tem que lidar. Um aluno foi reclamar com a coordenação sobre isso. Uhum. Sim, até que o meu coordenador, eu tô, vamos dizer, o meu segundo coordenador da faculdade, como são professores, eles entendem muito isso, nunca tive problema. Mas esse caso, para mim, foi emblemático, que até o coordenador olhou assim... O que você esperava? O que você esperava? Você não vai na aula, quer presença, quer passar, tudo tranquilo? Sim. Você tem uma coisa que te distingue, né, em questão de experiência de outras pessoas, né? Porque você talvez seja uma das pessoas que mais viajou pelo programa, pela Ordem dos Advogados, dando palestras e fazendo eventos, né? E disso a gente extrai muitas dificuldades, né? Você contando aqui, eu tô me lembrando de vários eventos em que faltava o dispositivo que alguém falou que teria. Por exemplo, um data show falou que ia ter, não tinha, uma caixa de som estragada, ou, enfim, muitas coisas, desde a organização, agendamentos de espaços. O que essas dificuldades ou desafios você tem para extrair que te ajudaram a formar o Alexandre que é hoje, que quem está começando ainda não viveu? Lucas, isso é bem interessante, porque a gente vê, provavelmente eu vejo na OAB, o povo acha assim, vamos fazer um evento. Acho que é uma coisa simples. As pessoas não têm a ideia do trabalho que tem por trás na organização de um evento, a equipe, o número de pessoas envolvidas, a necessidade de um equipamento, de uma estrutura de materiais pessoal. Aí eu lembro que inicialmente você começou a fazer as viagens, quando você foi começar a dar os cursos na cidade interior. Eu lembro a primeira, se não me engano, foi em Pompéu, eu não fui. A partir da segunda viagem eu já comecei a ir. E eu lembro que você começou a ver que era muita coisa. Você tinha que organizar, ligar para a subseção, conversar com a subseção. Aí o presidente fazia um pedido aqui para a OAB para abrir um evento. Tinha que abrir, colocar no site, número de inscrição, acompanhar, olhar as estruturas, a gente separar material, né? A gente entregava material escrito, tinha os livrinhos do Direito na Escola, mas tinha que levar as camisas também. Então, materiais em quantidade também, né? Em volume. Uhum. E aí você começou a delegar as coisas. Como eu estava na OAB, eu tinha já uma vivência na OAB, eu frequento a OAB desde que eu era estagiário.
O Lucas falou, não, Alexandre, eu vou começar, você vai me ajudar nessa parte de organização, nos eventos e perguntar para as subseções. Beleza, e esse negócio, o problema, às vezes, confiar nas pessoas, né? Eu lembro, foi um caso muito engraçado, né? A gente fez um evento numa subseção grande aqui em Minas Gerais, não vou falar o nome, obviamente. Eu combinei, né, com a presidente lá e tudo. Liguei para ela, presidente, então nós vamos aí amanhã, tá tudo certo? Não, Alexandre, tudo certo, inscrições, auditório cheio e tal. Ele, nossa, que coisa boa. E a estrutura? Tem aí o data show, o microfone, como é que... Não, a estrutura da minha subseção é de primeira, tem de tudo. Pode vir tranquilo. Aí eu, Lucas, tá tudo ok. Beleza. Fomos lá, né? Chegando lá na subseção, o Lucas, a gente sempre dividia, vamos dizer assim, a gente chegava, o Lucas ia cuidar da parte docente, porque ele ministrava, e eu ia organizar os materiais para serem distribuídos. Cada um com seu serviço, ok. Aí eu lembro que eu tava lá organizando, meu telefone começa a tocar o Lucas. Falei, meu Deus, qual que é o BO? Deu algum BO. Chego lá, Alexandre, aqui tem um data show, mas o data show não tem som. Eu, como assim, Lucas? Mas tem o som aqui, pô. Toda a subseção vai fazer, quando vai entregar carteiras, tem uns eventos, eles tocam o hino nacional, por exemplo, né? Eles sempre tocam. Não, pois é, tem um som separado, tem o data show separado. Não se comunicam os dois aparelhos. A gente não consegue passar uma imagem com som. Aí eu falei, tá, Lucas, o que você quer que eu faça? Não, quero que você se vire. Isso é problema seu. Era responsabilidade sua olhar isso. O Lucas é assim. E, de um certo modo, eu, nesse aspecto, sempre me dei bem em trabalhar com o Lucas, esse tipo de coisa. Porque o Lucas, por mais assim, o Lucas é uma pessoa que delega funções, sim. Ele sabe trabalhar em equipe, mas ele também cobra. Se você quis assumir uma função, você vai se virar para resolver. Aí eu falei, misericórdia, como que eu vou resolver isso agora? Eu não tenho como. Aí eu lembro que a minha sorte é que eu sempre viajava também, obviamente, com o meu computador, porque às vezes na viagem, se tinha alguma coisa, assim, um tempo, eu abria para fazer alguma coisa, o direito na escola. Era um curso de 2 dias, eram 2 noites. Então, eventualmente, durante o dia, se eu quisesse trabalhar, estudar alguma coisa, enfim, eu tinha lá meu computador. Eu tinha meu computador também lá. Eu pensei, beleza. Eu olhei para o aparelho de som, né, que tocava o hino nacional. Era uma salinha separada. E olhei, os vídeos que o Lucas ia passar, eu tinha todos no meu computador. Porque tinha subseção que eles avisavam pra gente, nós não temos computador, a gente tem um data show, você tem que ligar também o seu computador aí. Então eu tinha todo o material do Lucas no meu computador. O Lucas tinha no dele e eu tinha no meu também, pra sempre ter em duplicidade. Aí eu falei, já sei. Falei, Lucas, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar na caixa de som, meu computador, vou dar o play com som, você vai ligar o seu no data show, dar o play sincronizado. Nós vamos contar 1, 2, 3 e você vai ligar. 1, 2, 3. Os dois, e nós vamos dar play em conjunto. Aí o Lucas começou a rir, eu comecei a rir. Não, Lucas, é essa a solução, o Lucas é bom que ele compra essas ideias também. Não, vambora. Eu lembro que foi super engraçado, que como era numa salinha separada, ficou uma pessoa assim no meio da sala, olhando pro Lucas sincronizado, nós dois no play, assim, 1, 2, 3, play, tum. Tocamos e saiu certinho, sincronizado. Então, todos os vídeos que a gente apresentava era assim, o som do meu computador e a imagem do computador do Lucas. Foi um sufoco, foi cômico, hilário. Mas o problema foi a solução. Porque a gente era precavido. O Lucas sempre tava com o computador dele, eu tava com o meu. Na minha casa, eu sempre tinha alguns cabos que... Meu pai e meu irmão sempre gostaram muito de tecnologia, então eu tinha um monte de cabo P2, P10, cabo que liga em som, um computador no outro, eu tinha um monte de cabinho e eu levava. Então eu só acho que eu tinha esses cabos também, pronto, e consegui conectar. Antes da pós, você já tinha conhecimento de cabo, essas coisas, ou não? Eu tinha algum conhecimento, sim, porque meu pai e meu irmão, igual eu tô falando, sempre mexeram com tecnologia. Meu pai, assim,
Ele tinha aquelas filmadoras de Super 8. Ninguém tinha isso. Você tinha aqueles... Antigamente, você tem aqueles projetores igual de cinema, que o povo via filme. Meu pai já tinha 2 máquinas, ele tinha uma filmadora disso, ele tinha tudo quanto é aparelho disso. Nós temos vídeo até hoje lá em casa, filmes, aqueles rolos de filme. O casamento dele foi gravado nisso. Então, meu pai, quando teve videocassete, lançou videocassete aqui. Meu pai foi lá e comprou um videocassete. Então, lançou, meu pai comprou logo, em seguida, 2 videocassetes. Ele ligava um no outro, conseguia copiar coisas ali, gravando. Ligava pra televisão, meu pai tinha filmadora. Então, meu pai sempre teve uma coisa com tecnologia. De um lado, eu convivi um pouco. Então, eu tinha uma noção em casa por causa disso. Meu irmão é formado em computação também. E ele, para começar a trabalhar na vida, apesar... Ele sempre foi da área mais de software, né, de TI. Mas como primeiro emprego, ele consertava computadores. Uma forma de ganhar um dinheiro. Então, alguma coisinha também eu pegava. Então, assim... Eu não tinha tanta habilidade, mas eu tinha um pouco do raciocínio do que eu poderia fazer. E aí foi no teste. Aprendi no jeito na escola, mas também foi ali no teste. Entendi. E isso a gente desenvolveu muito depois disso, né? Hoje quem vê a gente viajando, e você, Natália, já várias vezes viajou com a gente, acha que é uma frescura, né? Eu fazer aqui a checklist inteiro de cabo, de equipamento. É porque não sabe os sustos que já passamos, né? Inclusive isso virou matéria da pós, né? Depois, no futuro, a gente começou a explicar sobre aparelhos, enfim, não só sobre a produção em si, mas sobre o por trás que estava ali, né? Eu não sei se você já falou aqui, né, um outro podcast, mas aí nós viajamos, o Lucas, a gente criou um método, né? A gente usava o Trello, que era um programa, que é um software, né, que a gente escolheu naquele momento para organizar as coisas. Então tinha um checklist lá. Eu toco guitarra, então tinha lá minha caixa de som de guitarra, eu sempre levava cabos, cabo P2, cabo P10, adaptador, computador meu e do Lucas. A gente fazia checklist de todos os materiais, extensão, tomada T. Então era tudo metodológico. A caixa de som rosa veio depois. Não, ela veio nessa época. Ela veio nessa época. A gente foi comprando coisas melhores e menores, né? Porque o carro cada vez foi andando mais cheio. Hoje a gente tem aqui nessa mesa 3 gerações, então, do Direito na Escola. E é legal ver isso, porque avançou bastante. Muita coisa mudou, evoluiu. E ficou mais moderno também, né? Porque essas dificuldades aí hoje a gente não passa, por exemplo. Não existe mais. Mas, né, por soluções que foram criadas. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer, né? Você já viu com certeza, né? Você que ainda é muito presente e nos ajuda. Claro, cada vez mais vai mudando o nível de auxílio, né? As pessoas vão crescendo, as ajudas vão mudando, né? E como que você fez quanto ao método direito na escola, né? Você já sabe o novo método, né? As aulas, número de aulas, quais são as aulas, a prova do queijo, a fase da avaliação, o estágio docente, né? Os 10 passos do método direito na escola. Então a gente tem entrevistado as pessoas e perguntando isso. Você, antes de ser profissional, você deu aulas voluntárias, né? Sim. Você sabe dizer quantas? Eu entendi que você entrou em 2015, teve o primeiro contrato em 2020, foi aluno da pós em 2017, primeiro contrato em cursinho em 2020 e depois como professor em faculdade em 2022. Isso. Quantas aulas voluntárias você deu? Então, sua média aí é 3 anos para o cursinho, 2 anos para faculdade. E número de aulas? Não faço a menor ideia. Até porque, assim, no início do direito na escola, a gente, às vezes, acontecia também. O Lucas, essa coisa que ele fez comigo de julgar na sala de aula no início, não foi só comigo, não. Ele fez com várias pessoas que eu lembro. Aí a gente pegava um dia inteiro numa escola e a gente dando aula, ficava o dia inteiro, de manhã à tarde, dando aula e trocando de salas. Um monte de professor. Pegava assim, umas 10 salas e a gente ia girando, ficava o dia inteiro. Nossa, eu acho assim, voluntário, com certeza. Nesses anos todos... umas 150 aulas, talvez, uma coisa assim. Eu acho que passa por aí sim, porque além de dar as aulas, você também começou a fazer essa função de avaliar, né? Exato. A gente começou a multiplicar o time, tinha vez que eu ia, às vezes você ia, às vezes eu ia com uma pessoa, você ia com outra. Você avaliou não só em escolas, como alunos da pós, né? Então teve muita carga de bastidor ali. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. O Alexandre, ele viajou, ele avaliou, ele esteve em contato com instituições, parceiros e pessoas em alto nível, autoridades.
Sim. A partir dessa experiência que você teve, é possível considerar quem são aquelas pessoas que são contratadas e as que não são contratadas? O que muda de uma para outra? Por que umas conseguem e outras não conseguem? É isso? Isso, já que você conseguiu duas Uhum. situações diferentes, e você conversa com muita gente, participa da experiência e auxilia também, muitas vezes. Porque muita gente fica assim, e só consegue quem tem mestrado, quem é filho de alguém, quem tem alguma coisa. Essa é a primeira pergunta, né? Não diminuo, né? Muito pelo contrário, eu tenho mestrado, acabei fazendo, Sim. mas não é diminuindo também quem tem família importante, nada disso, né? Cada um tem alguma coisa. Mas você teve alguém para te indicar, você tem um mestrado, me fala um pouco disso e depois responde quem são os contratados. Beleza. Eu não tenho mestrado, tô querendo fazer, até por uma coisa pessoal, sempre tive essa vontade, tudo, mas ainda não tenho mestrado. Então, eu fui contratado somente com pós-graduação. Isso então, é um mito que as pessoas têm nessa questão de preciso ter mestrado para dar aula. Então, eu via essa questão, assim, do mestrado, da profissionalização. Isso não é necessário. Você tem que ser perseverante, você tem que ser um bom profissional. Se você for um profissional destacando, perseverante, você vai ser contratado, que é o meu caso. Todas as minhas contratações ocorreram por eu estar destacando de uma certa forma. Por exemplo, no Prolabore, porque eu queria continuar me aperfeiçoando, eu queria estar perto das pessoas. Então, o proprietário lá do Prolabore, o diretor, ele me via lá e falou, você é o cara, ponto. Na questão da minha graduação, foi interessante, porque a minha coordenadora, que me contratou na pós-graduação, ela me conhecia também da pós-graduação do Direito na Escola. Então, quando teve a vaga, e ela nunca imaginaria que eu gostaria de dar aula lá, eu vi que só teve uma vaga lá, eu falei, Letícia, que se tiver a vaga aí, eu gostaria de me candidatar e tudo. Eu, Alexandre, nem sabia que você tinha assim, né, esse interesse aqui, com certeza. E aí ela me colocou, mas assim, ela nem me indicou direto, eu tive que fazer um cadastro, tive que passar por um processo seletivo. Mas eu já era uma pessoa conhecida por ela, porque eu estava com outros professores. Então eu acho assim, entrando um pouco na sua pergunta, respondendo ela de uma forma mais objetiva. Para você ser contratado, você tem que ter, às vezes, paciência. As pessoas hoje elas estão com uma síndrome do imediatismo. Como o próprio Lucas falou, cada contratação minha, a gente viu um gap aí de 3, 2 anos. E no Direito na Escola, nos cursos de formação, sempre chegava um povo, não, eu quero fazer o Direito na Escola, acho um projeto interessante e tal, mas e para dar aula em faculdade? Vocês não têm um contato, me coloca para pôr, não? Muitas pessoas, não eram poucas, muitas mesmo. Eu falo, né, assim, eu chuto um percentual sempre de uma coisa de pelo menos 20% das pessoas que procuravam o curso de formação no Direito na Escola queriam exclusivamente uma porta para entrar nas faculdades, para ser remunerado. Uhum. E não era assim. Eu falo por mim mesmo. Eu fui contratado no Prolabore, não tinha nenhuma ambição de ser contratado ali, nem imaginaria que eu poderia ser contratado ali. Então, acho que as pessoas não têm essa paciência mais, o imediatismo. Elas querem para agora. Comecei aqui, ó, já dei umas aulas, já tô pronto, cadê minha vaga? O curso de formação, tô aqui já no Direito na Escola há 1 ano e eu acho que eu sou uma pessoa adequada para dar o curso de formação. Pô, gente, tem gente assim, vou dar um exemplo, né? Gente que entrou comigo há 10 anos, essa pessoa não tá dando aula no curso de formação. Por que você, com 1 ano, já quer pular etapas? Eu acho que as pessoas têm que esperar essas coisas e vão acontecendo naturalmente. As pessoas não lembram que a gente, os gestores, de uma forma geral, eles estão enxergando as pessoas. Isso eu posso citar tanto o Lucas como gestor aqui no Prolabore, né, na época lá do Prolabore e tudo, para indicar como professor, mas eu falo da minha experiência da OAB. Porque na OAB, como eu falei, eu comecei desde que eu era estagiário, e aí eu participei de várias comissões. No Direito na Escola, eu fui vice-presidente, né, na comissão lá, era a Comissão OAB vai Escola.
Depois eu assumi como presidente da Comissão de Direito na Escola na OAB. O Lucas foi presidente do Instituto Direito na Escola Brasil. Mas eu era o presidente da Comissão OAB e hoje também eu participo de uma comissão na OAB. Eu sou presidente, estou presidente na Comissão de Fiscalização da Atividade de Advocacia. E é membro honorário do Direito na Escola também. Isso. Mas muitas pessoas que eu trouxe para a OAB, para as comissões, era que eu via por ali. Então, muitas pessoas que me procuraram, Alexandre, eu quero fazer parte do Direito na Escola. Eu falava, Lucas, essa pessoa que quer fazer parte, vai entrar e presta atenção nela, porque eu já conheço, sei que é uma pessoa dedicada, que corre atrás, não é uma pessoa que só quer um carguinho. Não, são pessoas trabalhando. Então, a gente enxerga. Só que tudo tem o seu tempo. Né? A gente está numa sociedade muito imediatista. Então, acho que as pessoas têm que parar, essas pessoas que são contratadas. A diferença, paciência, tem que ter paciência, trabalhar mesmo. Se você ali, o voluntariado, você está fazendo um trabalho de voluntariado e fazendo uma transformação, se você principalmente está aqui numa cidade pequena, os gestores da cidade vão ver ali o que está acontecendo, eles estão sabendo. Os professores da escola, os diretores, isso chega no secretário de educação, as pessoas ficam sabendo. Então, quem ali participa dos encontros, estar presente. Eu sempre gostei de ir nas reuniões da OAB. Igual, na pós, eu sempre participei da pós. Ok, eu participei que eu queria continuar aprendendo. Mas eu estava ali. Então, tem aquela velha máxima, né, da galera do povo do marketing. Para quem quer ser lembrado, tem que ser visto. Então, isso é importante também. Você doar o seu tempo, você estar ali, ser visto, correr atrás. Você falou paciência e trabalho. Trabalhar, eu tenho certeza que você trabalhou e muito, né? Fui testemunha, rodamos aí. Quantas cidades você foi? Não, Lucas, eu lembro que quando eu fui presidente da comissão OAB Vai Escola, foi na gestão do presidente Antônio Fabrício. Isso teve dados oficiais da OAB. O Direito na Escola, a OAB Vai Escola, a comissão, né? Junto com o Direito na Escola, foi a comissão que mais teve eventos na OAB inteira. E o próprio Antônio Fabrício falou que eu e o Lucas somos a terceira pessoa que mais viajou. A primeira foi o Antônio Fabrício, que viajou pela OAB. Teve uma segunda pessoa, que agora, sinceramente, não me lembro quem foi. Aí, no terceiro lugar da OAB inteira, quem mais viajou em cidades foi eu e o Lucas. Eu acho que a gente foi, Lucas, em eventos, que a gente foi em cidade que a gente não fez eventos. Mas em cidade, acho que nós somos em mais de 50 naquela ali. Com certeza. Bom, então trabalhar você trabalhou. Seu testemunho é disso, né? Rodei com você essas estradas aí. E paciência também você teve, né? Você está acabando de contar aqui. Paciência e trabalho. E valeu a pena ter paciência e ter trabalhado? Como é sua vida hoje, o professor Alexandre Costa? Né? Com as correrias da vida, a gente tem tanto pouco tempo para falar disso, né? Que agora é o professor aqui, você lá, muito corrido. Como é a vida do professor Alexandre? Né? Você já se acostumou com as pessoas te chamando de professor por aí? Não, eu posso falar assim, minha vida é totalmente diferente de há 10 anos atrás, antes de entrar no Direito na Escola. Eu lembro que quando eu entrei no Direito na Escola, eu não estava numa fase boa, pessoal também. Tinha acabado de terminar o namoro e tudo com a menina. Então eu estava assim, numa fase emocional minha baixa. Estava numa fase, assim, turbulência profissional no meu escritório também. Então, eu acho que eu procurar coisas novas foi importante para mim. Tanto pessoal quanto profissionalmente. Até porque hoje, eu me apresentar como professor, de uma certa forma, me dá mais gabarito com clientes também. É uma coisa automática. Eu vou falar, aquele ali é professor de tal coisa. Isso abre portas também. Então, eu acho assim, o direito na escola ou a docência, o voluntariado também, que o voluntariado é uma coisa muito gratificante. Qualquer tipo de voluntariado, eu recomendo, cada um faz, né, na sua demanda, do jeito que consegue. Mas o voluntariado tem uma resposta boa, eu recomendo. E aí o direito na escola mudou a minha relação com as pessoas, que eu aprendi a ter mais empatia, eu aprendi a ter mais, enxergar mais o lado das pessoas também nessa relação que eu falei. Eu aprendi muito a lidar com
com as lideranças municipais, porque, né, o que a gente fez, né, Lucas, de reunião com prefeitos municipais, com secretários de educação, deputado e O tudo. próprio MEC também, na foto do MEC, ele estava presente. Exatamente, nós fomos lá no MEC e tudo, então, assim, lidamos com pessoas de âmbito estadual, municipal e federal. Eu tive também na Secretaria Estadual de Educação. Sim, várias vezes. Então, eu aprendi a lidar com esse tipo de público também, que é público diferente. Você lidar na advocacia com pessoas do setor privado, que é minha área, é uma coisa. Eles têm uma demanda diferente. O setor público é outro. Aí a educação ali, a docência é outro. Então expandiu muito, aprimorei muito minhas habilidades, eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, melhor, eu consigo transitar mais em públicos diferentes, que eu aprendi. Maravilha. E com certeza o Direito na Escola é melhor também porque você participou, ajudou a construir, ajudou hoje, inclusive, a multiplicar e sempre receber pessoas que te procuram, né? Você, embora esteja prestando também hoje serviços para a ordem dos advogados, para outras faculdades, sempre que procurado, você está muito aberto aos membros ali, né? E as pessoas ainda o reconhecem e muito. E para quem está chegando, entrando no Direito na Escola, né? A gente sempre recebe novos colegas que se tornam amigos e família de Direito na Escola. O que mais você acha que você conseguiu aqui dentro, por exemplo, né? Você falou que aprendeu, né, as habilidades para docência, oratória, didática, tecnologia. Você teve comunidade, né, como a sua coordenadora, que você conheceu aqui dentro. O que mais que tem de frutífero que você pode mostrar para quem quiser aproveitar melhor a estadia aqui? Olha, eu enxergo muito no Direito na Escola uma palavra que aqui dentro é um pouco batida, mas eu acho que repetir ela é sempre salutar, é transformação. O Direito na Escola, ele transforma a sua vida e você transforma a vida de outras pessoas. Quem está ali, gente, a gente já foi em várias escolas, vamos dizer, de periferia, escolas com alunos com tornozeleiro eletrônico. Então, na hora que a gente dá aula, eles verem que a gente está doando o nosso tempo ali, eles ficam agradecidos e eles acham aquilo gratificante. Acaba a aula, os alunos vêm conversar com a gente, trocar ideia, muitos adicionam a gente nas redes sociais, seguem, comentam até hoje, trocam ideias. Então, assim, o Direito na Escola, eu te garanto, ele transforma a vida de quem está entrando, do professor, e você consegue transformar a vida de uma pessoa. Você consegue fazer diferença na vida do próximo. Também acho que funciona, né? A educação, ela funciona, e uma educação com método funciona ainda mais, né? Tem uma mensagem, primeiro, né? Quem quer te encontrar, qual é a sua rede social de preferência? O que eu mais uso é o meu Instagram, é @alexandrecosta.adv. ADV de advogado. Isso, Alexandre Costa. repetindo, @alexandrecosta.adv. Muito bom. Tem uma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo agora? Seja quem está entrando no programa ou quem está se profissionalizando? Olha, quem está de fora acho que não enxerga a magnitude que é o Direito na Escola, o impacto que ele causa na sociedade, na vida das pessoas. Você quer fazer diferença? Você quer transformar o mundo? Você quer ter um mundo melhor? Você quer arrumar um meio de transformar o mundo com um mundo melhor mesmo? Pode entrar no Direito na Escola que você vai fazer. É um trabalho de formiguinha, sim. Como eu disse, é um trabalho, do meu caso, de paciência também. Você começa a passar o conhecimento, a transformar a vida da pessoa e a longo prazo ela vai ter, sim, uma vida melhor. Nós vamos ter um mundo melhor. Recomendo, então, nisso e te garanto, você vai ser recebido sempre uma família. Aqui todo mundo abraça todo mundo ajuda. A gente vai ter, por exemplo, a gente já fez altas mudanças da sala, né, dos ambientes aqui do Direito na Escola. Ligava, a gente ia pintar a parede, carregar caixa, ajudava o outro, mudança. Então, enfim, é uma família, todo mundo se ajudando. E quem for entrar, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Perfeito. E tem mais uma parte que eu queria colher de você. Eu tenho entrevistado pessoas que viveram os dois momentos de voluntário e de profissional. Porque a gente tem aqui no grupo pessoas que querem ser voluntários, e apenas isso,
outros querem se tornar profissional. O que mudou para você se tornar um professor profissional? Do Alexandre, que era apenas um voluntário e entrou com esse coração, né? E o Alexandre, que é profissional. Ajuda em alguma coisa a profissionalizar? Você acha que é o caminho ou não? Eu sou a favor da profissionalização. Obviamente não é obrigatório, igual você falou. Tem gente que opta por continuar ali no programa voluntário. Perfeito, ok. Não tem problema nenhum. Mas o voluntário ali e esse método tudo me ajudou a entrar a me profissionalizar, com certeza. Se não fosse isso, se não fosse direito na escola, eu acho que eu não conseguiria começar a me profissionalizar. E, igual eu falei, essa profissionalização me tornou um profissional muito melhor. Hoje eu consigo sentar numa mesa de negócios, por exemplo, e enxergar diferentes tipos de pessoas, perfis, e saber lidar com isso, saber transitar. Eu consigo me comunicar melhor com as pessoas, porque eu tive que trabalhar mais a minha didática e a minha oratória. Então eu uso isso nas minhas relações profissionais também. E tem dado muito certo, né? O Alexandre Demais. começou esse episódio parabenizando a gente aqui pelo trabalho, pelo podcast, que tá legal, essas coisas. Mas nós que temos muito que parabenizar você, principalmente nós que estamos aqui na Geração Nutella, porque hoje esse podcast, esse trabalho, essa metodologia, tudo foi construído e partiu de algum lugar e você fez parte dessa construção. Então, agradeço demais pelo seu trabalho, por todo o serviço que você prestou, porque hoje faz muita diferença pra gente. De chegar em um lugar, uma sucessão, e não ter esse problema com caixa de som, porque o Lucas já levou. Então, todos esses aprendizados que vocês passaram, né, que foram experiências que lá atrás gerou estresse, gerou desgaste, desmotivação, hoje serve como uma motivação pra gente continuar fazendo e tá trazendo mais pessoas. Não é à toa que você aí tá representando essa causa e foi homenageado no palco do Direito na Escola. Hoje está aqui trazendo essa história e podendo inspirar outras pessoas também. E eu espero você para receber mais um prêmio no próximo Direito na Escola Experience. Claro, se mantiver esse contrato, porque não basta só ser contratado, também tem que continuar. Mas do jeito que as coisas estão, as capacitações, a sua evolução, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Muito obrigada por ter prestado essa assistência aqui hoje, essa entrevista, e eu tenho certeza que muita gente se beneficiou dela, viu? É isso, com certeza. Esse aí foi um dos que carregou muita pedra pra gente viver, então, realmente nessa geração Nutella que a gente vive hoje. Então, é isso aí. Pessoal, esse foi o Alexandre Costa, professor contratado em cursinho, posteriormente em faculdade. Um prazer enorme, Alexandre, mais uma vez. Sempre, né, não canso de agradecer. E é legal demais, né, vê-lo por aí, né, levando outras pautas e ainda o direito na escola, né? Porque toda vez chega alguém ainda dizendo que o Alexandre convidou, trouxe, avisou, explicou. É muito bom vê-lo se tornar o gigante que você se tornou, tanto na educação, quanto na OAB, quanto na advocacia, né? Seja no direito minerário e outras áreas que você atua. É muito bom ver isso, né? E ver esse seu crescimento inspirando outras pessoas. Então, muito legal. Estou muito feliz realmente. Desejo muito sucesso aí nessas novas fases que eu sei que você está desenvolvendo, né? Inclusive, né, para você não perder a prática, a gente está mudando de endereço, viu? Vai precisar carregar coisa, já vai se preparando aí, né? Não é porque agora você é professor, não vai carregar, não. Já vem carregar mesa, cadeira, né? Tem escada para descer. Estamos te esperando aqui antes do dia 1 de outubro para carregar. É isso. Eu sou o E Lucas. gente... Desculpa. Desculpa, não pode terminar. Não, você. E a gente espera você também no próximo episódio do Direito na Escola Cast. Achei que você ia falar para carregar coisa. Então, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Alexandre Costa. Esse é o Direito na Escola. Cast.